Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 14, já estamos aí um pouco mais da metade, né, do livro de Apocalipse, e vamos então lá sem demora. Diz assim: O Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. E olhei, e eis que o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que diziam na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e a voz que ouvi era como de harpistas que tocavam as suas harpas, músicos, né? E cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, aqueles que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Que lindo, né, gente? Eu não preciso nem explicar nada, porque a Bíblia já é bem clara nessa explicação daqui da visão de João, quando viu o Cordeiro e seus remidos no Monte Sião, certo? E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. 3 anjos proclamam os juízos de Deus. E ouvi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então aí, para quem vai fazendo anotação, vocês já podem, né, anotar desde o início, né, como é que foi a visão do Cordeiro, né, com os 144. Anota também cada dos 3 anjos, qual os juízos, né, que Deus determinou que os anjos falassem. Nós já vimos o primeiro e o segundo, né? Vamos ao versículo 9 agora para dar uma sequência. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Deixa eu dar uma pausa aqui, minha gente. Essa besta ele está se referindo também às pessoas que adoraram o anticristo, certo? Então, assim, aquelas pessoas que a gente já falou anteriormente, né? De cujos nomes não estão escritos no céu, né? É que ficarão ardendo em fogo. Então, assim, ainda há tempo para você se redimir, se restaurar, voltar para Deus, você conhecer a Deus, você querer o bem, acreditar que Jesus Cristo é o Senhor. Gente, aquele que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, veio em carne, morreu e ressuscitou, esse será, sim, Deus permanecerá nele e Jesus permanecerá nele e ele permanecerá em Jesus, porque Jesus dará testemunho dele diante de Deus, certo? Então, queira o bem, queira o melhor, está aqui, está escrito na Bíblia. Então, há tempo ainda para você, né, se entregar a Deus, a Jesus. Vamos lá, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Olha que acabei de falar, né? Então, ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus
trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Então, todo aquele que fez uma obra que não é morta, que pregou o evangelho, né? Que viveu e que foi sempre aos pés do Senhor, né? Terá um descanso. A ceifa e a vindima. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz, ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. Então aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Ainda outro anjo saiu do santuário, que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. E saiu do altar outro anjo que tinha. Aí vocês vão pontuando aí cada anjo, né? Quantos anjos são cada anjo, né? Colocando a foice em quê, né? Para ceifar a terra do quê, né? Ceifar a terra do quê? Que tinha poder sobre o fogo. E clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança tua foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então aqui, né, toda essa explicação de a ceifa e a vindima, ele está relacionado com os que serão salvos, com os que serão redimidos no Senhor, né, com o trabalhar de Deus quando Jesus falou sobre o trigo e o joio, que vão ser separados, vão ser ceifados, vão ser levados para o Senhor, e aqueles que não vão ser jogados no lago da ira do Senhor, né? Então, ela coloca uma ilustratividade aqui de uvas e tudo, mas está relacionado, gente, aos últimos tempos, está relacionado, né, ao anticristo, as pessoas que permanecerão fiel a Deus até o fim, até ele chamar, né? E eu espero que você também esteja firme no Senhor. Então, vamos para o capítulo 15 agora, nesse mesmo vídeo, porque como foi pequenininho o outro, esse também vai dar para falar dos dois. E aqui em diante agora só vai falando as coisas que vão acontecer fortemente, certo? Para que a gente possa permanecer em Deus e não passar por isso, tá bom? Não passar pela ira de Deus, mas passar pela misericórdia, graça, amor de Deus que Ele tem nos preparado, né? Um lugar especial. Então, vamos lá. Os 7 anjos com as 7 taças cheias das últimas pragas. Você já vai pontuando aí a taça, o que diz cada uma, tá bom? Eu não vou me prender muito em uma, não, porque aí depende de você mesmo para poder ler e escrever cada uma, né? O capítulo só tem 8 versículos, então vamos lá. É facinho de entender. Vi no céu ainda outro sinal grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem. Veja, os que tinham vencido a besta e a sua imagem. E o número do seu nome estava em pé junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus. Interessante, né, gente? E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Amém. Quem não te temerá, Senhor, e não te glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Depois disto, lindo cântico, né? Depois disto olhei, e abriu-se o santuário do tabernáculo do testemunho no céu. E saíram do santuário 7 anjos que tinham as 7 pragas, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira do Deus, que vive pelos séculos dos séculos. E o santuário se encheu de fumaça pela glória de Deus e pelo seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos, né?
E mais para frente, nós vamos ver o que aconteceu com cada derramamento das taças, né, no capítulo 16, mas a gente vai ficar com esse capítulo para o próximo vídeo. Eu espero que vocês estejam acompanhando e que vocês possam estar anotando, estar estudando, estar vendo cada traçado desse, né, que vocês vão ver que as coisas serão difíceis, né, para quem ficar aí, né, nesse período, quem chegar a isso, né. Muitas pessoas não acreditam, acham que o fim do mundo, como diz, não vai chegar. Mas para nós não é o fim do mundo mal, que eu vou dizer. O fim do mundo mal vai chegar. Mas para nós, a nossa vida eterna, aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né? E vamos dar testemunho, vamos fazer as boas obras acompanhada do nome de Cristo Jesus, para que nossas obras tenham validade, sejam vivas. A gente tem que andar com Cristo e glorificar Ele. Então, eu espero que vocês estejam entendendo, porque cada vez mais quando a gente vai se aprofundando, a gente vê que é seríssima coisa, não é de brincadeira, Deus não é Deus de brincadeira, né? É muita coisa maravilhosa que a gente lê, muita coisa bonita, mas agora chegou a parte do Apocalipse que fala pesado, e eu espero que você entenda. E o que você não entender, vai lá, vê outras Bíblias, vê livros, procura alguém que sabe interpretar, certo? Porque é bom tirar essas dúvidas aqui também no pessoalmente, no conversar, no entender com pessoas. Não é brigar, não é discutir, mas entender e estudar, tá bom? Então, Deus possa abençoar vocês. Beijinho, até o próximo vídeo.